Corinthians segue interessado no volante Alisson do São Paulo. A ideia é negociar uma troca, mas não deve ser fácil, viu? O clube tricolor pediu 2 nomes para o rival, Ranielli ou José Martínez. Em um primeiro momento, envolver Ranielli está descartado, mas Martínez pode dar jogo. Ô Mili, e aí, o que você acha dessa troca entre rivais? Tem alguém que sai ganhando, todo mundo sai ganhando? E quem leva a melhor no clássico, né? Já domingo agora. Ué, eu diria que se essa troca for feita, todo mundo sai perdendo, porque o São Paulo precisa do Alisson. E o Corinthians, o Martínez é importante, e eles têm identificação com a torcida. A questão é que eu já estou ouvindo dizerem que o Alisson quer ir, e aí fica insustentável para o jogador. Né? Assim, eu me lembro quando o Ricardinho, ídolo do Corinthians, foi para o São Paulo. É dilacerante para a torcida saber que o Ricardinho quis ir. E ele era ídolo lá. Então, quando o jogador quer ir, como você faz a partir desse momento? O que você faz a partir desse momento? É estranho, sabe? A torcida que já está machucada com o ambiente político, agora está vendo um cara que tem identificação com a torcida, não chega a ser um ídolo, nenhum dos dois, né? Em nenhum dos clubes, assim, nem do São Paulo, nem do Corinthians. Mas o Alisson tem uma identificação com a torcida do São Paulo. E aí, se a gente fica sabendo que ele quer ir, como faz se ele não for? Qual é o clima? É estranho, né? Estranhíssimo. E a seguir falaremos sobre algo que está sendo comemorado. John, que pode ser vendido na janela de transferências e gerar uma grana alta para o Palmeiras. Daqui a pouco a gente conta. Até já. No YouTube seguimos ao vivo. Alicia, já teve Jadson por Pato, né? Como seria então pegar jogadores, chegar num time rival, né? Fazer esse troca-troca aí entre clubes? Nossa, Diego, dá uma dissonância cognitiva até, né? Você olha, de repente, aquela mudança de camisa, que é uma coisa difícil de saber lidar. Já é difícil com jogadores que estão muito associados a um clube, quando vai para fora do país ou vai para um clube de outro estado. Uma troca Corinthians e São Paulo, ela é bem complexa. São 2 times com um nível de rivalidade e tensão altíssimos, em que isso precisa ser observado. Mas como a Mili falou, quando o jogador quer ir, essa equação ela se torna muito diferente. A gente falou um pouquinho aqui sobre o Everton essa semana, e agora nesse caso também. Você segurar um jogador contra a vontade dele é a melhor maneira de você fazer ele render. E são 2 clubes que não têm dinheiro para contratar, que estão tentando fazer dar aquele jeitinho de alguma forma conseguir se reforçar. O Alisson é um jogador muito querido pelo Dorival Júnior, inclusive mudou de função sob o comando do Dorival, saiu da função de atacante para se tornar mais um meio-campista. Então, para ele, eu acho que pode ser muito bom de estar num lugar onde ele vai ter mais espaço com alguém que, né, aparentemente gosta mais dele, entende mais a sua maneira de jogar do que o Crespo. Mas vai ser complicado para a torcida ver esses jogadores aí, essa possível troca de camisas. Mas são 2 times em que, nesse momento, assim, o que der para vir é lucro. Não é, né, como a gente está falando aqui do São Paulo, do Flamengo, a gente falou essa semana, será que precisa do Paquetá? Não precisa, mas tem dinheiro para comprar. Corinthians e São Paulo, não. Os 2 estão fazendo o que dá e essas trocas passam muito por isso. Entender como fechar essas lacunas dentro do elenco sem gastar dinheiro. É aquilo, né? A gente vê alguns super ricos fazendo compras. Precisa daquele relógio? Não precisa, né? Mas eles têm o dinheiro sobrando. Fazer o que a gente não tem? Se a gente comprar aquele relógio, a gente quebra, né, Mili? Mas enfim, são coisas do capitalismo. Você sabe que eu pensei nisso hoje? Que eu fiquei vendo o tamanho das movimentação financeira nas contas do Casares. Milhões entram, milhões saem. Aí num dia, 49 mil. Gente, eu fico pensando assim, quando é que vai chegar a nossa hora? Sei lá, de ver essa quantidade. Nunca vi essa quantidade de dinheiro. Num mês o cara movimenta uma quantia que eu não movimentei a vida toda. O que está acontecendo, né? É um mundo injusto, infelizmente. Agora, imagina o impacto disso no vestiário e na arquibancada. Um jogador identificado com a torcida, em meio a um ambiente político já pesado, podendo vestir a camisa do maior rival. Se ele quiser sair, como segurar? E se ficar contra a vontade, qual é o clima? Esse tipo de decisão pode marcar um clássico. E até uma temporada inteira. Quero saber de você, São Paulino. Essa troca seria um erro ou um mal necessário? Você liberaria o Alisson para o Corinthians?
Comenta aqui embaixo, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma atualização quente do tricolor. Aqui a voz é da arquibancada.